Muito boa noite, amigos. Estamos ao vivo. We are live. É como fala o Bruce Buffer, é isso, Léo? É mais ou menos por aí, né? E hoje eu tô muito mais feliz, Vitor. Agora eu te entendo. A tranquilidade que é ficar só aproveitando ouvir o conhecimento do amigo, né, cara? A A batata gente quente fica agora aqui. foi para outro colo, né? A preocupação se a internet vai cair não é mais minha hoje. É com o nosso amigo Braulio Branco. Bem, Não, fala que a minha anda bem ruim por aqui, mas está tudo certo. não fale isso não. Mas vamos lá, então. Muito boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Último dia de evento. Eu vou começar agradecendo já o feedback que a gente tem recebido da primeira aula sobre periodização. O feedback foi muito legal. Eu vejo nomes conhecidos aqui. Um abraço para a Lindsay. E tem uma galera que a gente já conhece. Quem é novo, quem está chegando, quem é do exterior, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pela acolhida, por esse momento de troca. E tem sido uma experiência muito legal, porque os feedbacks estão, de fato, muito, muito, muito legais. As dúvidas engrandecedoras. E vocês têm permitido um negócio muito legal. Aconteceu ontem, né, Léo? A gente acaba trocando ideia entre nós e aprendendo também. Então, isso está acontecendo por causa da participação de vocês. Então, fica aqui já o meu agradecimento. Estamos, infelizmente, encerrando essa atividade de agora, mas eu tenho certeza que em breve a gente vai se reencontrar aí para fazer o que a gente gosta de fazer, que é bater papo sobre preparação física, sobre luta, sobre fisiologia e desempenho esportivo. Feita essa introdução, alguns recados, né? Nós temos aí, então, o link para os certificados está no chat. Não sei se está funcionando. Se não está funcionando, não fica triste. Não briga com a gente. Não é culpa nossa. Manda um Pelo e-mail. computador, tá? Isso, manda um e-mail dizendo lá que não conseguiu. Manda o teu nome, que a gente vai fazer o certificado sem problema nenhum. Vai chegar para vocês. Não teremos problema. Não façamos problema com os certificados, porque esse a gente resolve daqui de boa. Beleza? O outro recado é que o link para a mentoria está na descrição do vídeo e no nosso último post nas nossas redes sociais. Então, mais para frente, o Braulio vai falar um pouco mais sobre a mentoria, e aí fica o convite para vocês conhecerem. E como é de praxe, não deixem de deixar os seus comentários com as suas dúvidas para o professor Braulio. O professor Braulio vai falar de um negócio que eu gosto bastante. Eu vou ficar atento aqui com o meu chimarrão, já preparei meu chimarrão para ficar atento. Vou mandar minhas perguntas também, e eu acho que vai ser um encontro sensacional, vai fechar com chave de ouro essa nossa atividade. Beleza? Bom, dito isso, eu passo a palavra para o Léo, e aí depois a gente já manda a bala para a estrela da noite, né? Boa noite a todos. Agradecer a presença de vocês. Tem sido muito especial os 3 dias que a gente tem passado juntos. A gente sabe a dificuldade que é cada um se organizando. Tem bastante gente de fora que está ficando até de madrugada aí. Muitas pessoas marcando a gente, mandando comentário no privado. Isso tem sido bastante motivante, porque, como o Vitor disse, a gente faz o que a gente ama, né? Que é discutir sobre preparação física. E algumas pessoas aqui já conhecidas no chat, e outras a gente está acabando conhecendo que estão os 3 dias, né? O Antônio Nascimento, a Ana Moura, Thiago Fernandes, Flávio Costa, Ricardo Henrique, a Regiane, enfim, são várias pessoas aqui que estão durante os 3 dias, e a gente agradece porque o evento é para vocês. Então aproveite o conteúdo, coloque as perguntas aí, podem dar os feedbacks nas nossas redes sociais, marcar a gente, e a gente vai mantendo essa interação aí pós-curso também. Então, espero que vocês tenham uma excelente noite na presença do nosso amigo professor Braulio. Palavra minha agora. Então, professor Braulio, vai lá, faz aí a tua introdução e a rocha, que eu tenho certeza que vai ser legal pra caramba. Boa noite a todos. Então, agradeço aqui meus amigos aí pela gente estar compartilhando mais um dia aqui, então, de cursos. Gostaria de agradecer o pessoal que está desde as 7 horas da noite, quando eu conectei, já estavam conectados, o Cássio de Paris, que da Federação Paranaense de Judô. Um abraço aí, Cássio, para você.
Regiane também, da Federação Paranaense de Judô, o pessoal aí da FPRJ, meus colegas aí de cursos de competições, o Ricardo Cabeça aí, hoje fizemos algumas avaliações dos irmãos Sodré, então fizemos alguns testes aí de desempenho. Cabeça, daqui a pouquinho a gente conversa aí sobre os resultados dos atletas aí para a gente organizar a nossa preparação física. Então, Thiago aqui da Unicesumar, Thiago, valeu, um abraço aí pela participação no terceiro dia. E também gostaria de agradecer o Antônio, né? O Antônio marcou a gente 3 vezes, aliás, 2 vezes, ansiosíssimo, né? O Antônio que está lá em Portugal, então são acho que 4 ou 5 horas de diferença. Ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco falando que iria assistir. Seidalense, não tem esse problema do fuso horário, porque tá na Venezuela, acho que é 1 hora a menos, né? O pessoal da... O Nascimento está lá de Abu Dhabi, brother. Puxa, o Nascimento. Tá lá do Emirados, está ao vivo. Então, e abraço, pessoal, Thiago, saudades. Pessoal, satisfação de poder estar falando um pouquinho para vocês sobre o que a gente mais gosta de falar. Nós vamos dar o start aqui, então, na nossa fala de hoje. E estendo os meus cumprimentos aí para quem eu não consegui falar, Sensei Rocha, né? Recebi seu e-mail, encaminhei o link também. Se o senhor não recebeu, não conseguiu fazer o acesso, mande seu nome completo para a gente, que eu vou passar para o professor Leonardo, que ele está responsável por esse setor de confecção dos certificados, tá bom? Então, qualquer coisinha, vocês coloquem aí as dúvidas no chat, outras perguntas também no chat, que na medida do possível a gente vai responder para vocês. Beleza? Vitor, a hora que você quiser, eu estou pronto para dar o start. Radimir. É a hora, amigo. Bora ver. It's time. Bora. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Aí vocês me dão um toque. Só enquanto tu compartilha aí, teve um pessoal que chegou depois. Pessoal que não conseguir acessar o link do certificado de novo, manda por e-mail, sem galho, tá? Ou se quiser botar o nome completo, bonitinho, aqui pelo chat mesmo, como preferirem. Não vamos ter problemas quanto a isso. A gente faz a confecção do certificado sem problemas. Beleza? Tá aqui, então, a apresentação do professor Braulio. Professor, uma ótima fala. Eu tenho certeza que todos nós vamos aprender bastante hoje. Divirta-se! Pessoal, então vamos lá, boa noite a todos. Vamos dar o start, então. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre treinamento complexo. Então, o treinamento complexo, ele é um treinamento de força, né? Vou contar as especificidades deles para vocês. E, antes de iniciar propriamente a minha fala, vou ser bem sucinto aqui na relação da apresentação do meu currículo. Sou também licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá, junto com o professor Leonardo. Eu me formei, acho que uns 2 anos antes do professor Leonardo, ele foi meu calouro, mas a gente acho que não se topou lá não lembro. Né? A gente teve mais contato depois. Fiz uma especialização em Morfologia, Métodos de Ensino e Pesquisa na mesma universidade, na UEM, mestrado em Ciências da Saúde também pela Universidade Estadual de Maringá, e no doutorado eu fui para a Escola de Educação Física e Esporte da USP, né? Então concluí meu doutorado sob a orientação do professor Emerson Franchini. Sou professor da Universidade Sesumar, então dou aula nos cursos de Educação Física e Medicina, disciplina de Fisiologia e Fisiologia do Exercício, e também sou orientador do programa de pós-graduação em promoção da saúde, em nível mestrado e doutorado pela mesma instituição. Sou faixa preta de judô, segundo Dan, pela Federação Paranaense de Judô, e faixa roxa de Brazilian Jiu-Jitsu. Então, fui competidor das 2 modalidades até 2013. Depois disso, eu só brinquei. Não deu mais tempo de levar tão a sério a modalidade enquanto atleta. E eu fiz essa transição para a pesquisa com maior ênfase e também para a preparação física de atletas de modalidades esportivas de combate, especialmente o judô e o jiu-jitsu, que é o que a gente vai falar aqui hoje para vocês. Então, esses são os meus contatos, tá? O meu e-mail, meu Instagram, Facebook e o ResearchGate. O que é esse ResearchGate, pessoal? Vou falar de uma forma bem simples aqui para vocês. É como se fosse um Facebook acadêmico, que você vai verificar o que os pesquisadores da área estão estudando ou publicando. Então, bem interessante para quem
está engajado também na pesquisa e em se cadastrar no ResearchGate. Então, dentro da temática da aula de hoje, que eu falei para vocês, a gente vai discutir um pouco sobre como desenvolver força, mas não só força e potência. Vamos falar, então, de um método que tem sido muito utilizado para preparação física de atletas, especialmente atletas de modalidades de combate, tá? Então, as pesquisas frente à modalidade de combate com o treinamento complexo, elas são incipientes, mas dentro das academias, ela já tem sido utilizada, né? Esse método de treinamento. Vamos discutir um pouquinho sobre o treinamento complexo, e eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos que eles, por exemplo, vão auxiliar ao aumento de desempenho em atividades, que nós fazemos algumas atividades precedentes, a fim de potencializar o desempenho em outras atividades subsequentes. E depois disso eu vou fazer as considerações finais. Sempre vou tentar elencar relacionado aos aspectos dos esportes de combate. Se vocês tiverem dúvida quanto a isso, podem me perguntar, a gente vai discutir, vou simplificar essas informações de modo a que todos consigam levar um conhecimento básico frente ao treinamento complexo. Então, o primeiro tópico da aula de hoje, vou falar para vocês, então, da contextualização, como eu havia comentado anteriormente, e dentro dessa contextualização do treinamento de força, eu trago esse artigo do Cormier, de 2011, e ele traz algumas classificações, algumas considerações sobre o desenvolvimento de força máxima e o desenvolvimento também da potência. Então, esse é o material aqui que fala sobre o seguinte, sobre os métodos de treinamento de força e de potência. Dentro desses aspectos, o que nós temos frente ao desenvolvimento de força? O treinamento convencional para a força máxima ou com o objetivo de resistência de força. Dentro do treinamento de força, nós podemos elencar os levantamentos olímpicos, que vão trabalhar tanto força quanto potência. A pliometria, que vai enfatizar mais os componentes de potência. E, do mesmo modo, os exercícios balísticos, que são aqueles com arremessos de implementos. Vocês podem estar vendo aqui do lado direito da tela de vocês, aliás, da minha tela, do lado esquerdo da tela de vocês, provavelmente, o arremesso de implementos. Então, esse é um método, né, de treinamento que é chamado de balístico. E o que nós vamos enfatizar bastante na aula de hoje vai ser o quê? O treinamento complexo. E fora, né, além do treinamento complexo, nós temos aqui os aspectos relacionados aos sprints também, que nós podemos trabalhar a relação de força e principalmente de potência. Então, aqui é esse ponto que eu vou enfatizar na aula de hoje para vocês. E qual que é o conceito, então, de treinamento complexo? O que a gente vê? O que significa esse método? Todo mundo já sabe o que é isso, pessoal? Se vocês quiserem colocar no chat alguma informação, alguma dúvida, se vocês acham que o que é esse método, por que trabalha ele, fiquem à vontade de comentar e discutir, que depois a gente vai fomentar, vai aprofundar a relação desse conceito e desse método de treinamento que é relacionado ao quê? A um exercício, né, a realização precedente de um exercício de caráter genérico, e dentro disso, ou com intervalo de descanso, ou de forma subsequente, eu termino um estímulo, eu faço outro estímulo genérico para um estímulo específico, ou mesmo assim, eu posso também trabalhar dois estímulos genéricos, ou até mesmo dois estímulos específicos. Esse método ele tem sido utilizado para transferir, para maximizar o desempenho de potência e também para aumentar a relação da taxa de produção de força desse indivíduo. Então, é um método interessante porque o indivíduo, quando começa a trabalhar dentro dessa perspectiva, isso se for de forma adequada, ele consegue transferir aquele treinamento de força genérico e melhorar o desempenho dele de potência numa ação específica. Então aqui, o treinamento de força já tem sido utilizado
não só agora, mas desde a época do Conde Coma, isso com grande ênfase, né? Embora algumas pessoas acreditavam que o treinamento de força poderia deixar o atleta lento, tá? Na realidade, isso daí é um conceito equivocado, a gente pode discutir isso aí também um pouquinho depois, mas o conceito desse método, ele está relacionado ao uso de uma grande carga pré-exercício, mas já vou colocar uma ressalva aqui em relação a essa grande carga. Nem sempre nós precisamos começar com uma grande carga pré-exercício, tá? Depois eu vou colocar aqui os indicativos sobre isso, em uma atividade que se julgue similar à ação principal, seguido por uma ação balística. O que seria essa ação balística? Eu posso arremessar o implemento, eu posso arremessar, por exemplo, o atleta em projeções sucessivas, eu posso, por exemplo, fazer passagens de guarda com o joelho na barriga, enfim, eu tenho uma série de condições que vão me trazer para essa sequência de uma ação genérica, pode ser específica também, embora tenha sido utilizado, a literatura traz informações mais de ações genéricas, transferindo para a questão de ações específicas. Então aqui, né, trazendo como exemplo aqui o Ted Riné, ele está fazendo uma remada curvada, depois dessa remada curvada, ele vai trabalhar aqui em torno de 4 a 6 repetições, então dependendo da carga que ele vai realizar, tá? Então a gente vai calcular o percentual de um RM, ou até mesmo o professor Vitor vai mostrar na mentoria alguns aspectos que podem controlar a velocidade da barra, e mediante esse controle da velocidade da barra, a gente tem um número de repetições que pode ser realizada, e, subsequentemente, esse atleta ele vai realizar, por exemplo, ações que tenham relação direta com o que ele está fazendo anteriormente, ou seja, ele está fazendo aqui uma puxada, ele está fazendo uma remada, então ele vai fazer um golpe, por exemplo, de puxar e não de empurrar. Então eu tenho que associar esse conceito para que o atleta consiga potencializar essa ação. Mas quando a gente fala de potencializar, a gente fala de potencialização, pré-ativação, aliás, pós-ativação, o que seria esse conceito? Eu preciso dar um intervalo de descanso para esse atleta, mas eu tenho que ver qual que é o meu objetivo central, se eu preciso de fato dar esse intervalo, ou se eu vou trabalhar de forma contínua, né, trabalhando, por exemplo, essa remada, e depois da remada já vou fazer logo em seguida esse golpe que envolve uma puxada, ou posso fazer um agachamento envolvendo subsequentemente ali para o pessoal do jiu-jitsu o double leg ou o single leg, enfim, eu vou explicar já como que a gente faz essa relação e essa escolha, se o atleta vai descansar, se o atleta não vai descansar. Isso vai depender do quê? Dos parâmetros de avaliação do objetivo, das carências e da necessidade que esse atleta tem frente à melhoria de alguns componentes de aptidão física. Então eu posso trabalhar com esse atleta também uma condição que ele vai ter uma fadiga prévia, e dentro dessa fadiga prévia eu vou colocar ele em outra atividade que vai gerar mais fadiga. Por quê? Porque quando a gente fala de esporte de combate, os atletas eles têm que gerar potência, muitas vezes, quando eles já estão fadigados. Então o professor Leonardo mostrou ontem aquela relação do tempo de luta. Então, vamos supor que eu preciso aumentar a produção de potência do meu atleta do 3º para o 4º minuto de luta, porque esse atleta ele não está tendo uma efetividade das projeções boa a partir desse 4º minuto, ele está fadigando. Então eu posso criar também modificações desde que essas modificações sejam realizadas com coerência. Então eu posso utilizar minha criatividade na escolha dos meus exercícios, mas essa criatividade na escolha dos meus exercícios, ela deve ter coerência, não posso falar que ela pode, porque ela deve ter coerência. Então esse é o conceito, tá? Relacionado ao treinamento complexo. Então eu vou dar um exemplo aqui para facilitar essa situação para a gente, tá? Então vamos lá. O que seria aqui? Aqui a gente tem o ONU. Vai fazer um power clean. Então, cargas bem elevadas, tá?
Eu gostaria que tivesse sido no mesmo, tá? No mesmo vídeo a ação. Então ele vai trabalhar aqui esse Power Clean com cargas bem elevadas para depois transferir essa ação para um gesto específico. É claro, não em competição, tá, pessoal? É o que a gente gostaria que acontecesse, mas ele vai fazer isso numa condição, tá, subsequente ao que ele fez o Power Clean, tá? Então ele vai fazer um exercício, dependendo da situação, se eu quero maximizar o desempenho dele, ou seja, eu quero um desempenho excelente dele, eu vou dar um intervalo de descanso para ele. E o que a literatura tem apontado? Desde 3 até mais de 10 minutos de descanso, dependendo da situação, se a gente quer maximizar desempenho. Embora alguns estudos com modalidades de endurance, então aquelas modalidades de resistência aeróbia, tenham utilizado até o tempo autoselecionado pelo próprio atleta para realizar essas projeções, essas técnicas subsequentes ao gesto genérico. Então, desse modo, eu coloquei um dos exemplos, tá? Mas a gente tem inúmeros exemplos que nós vamos fazer o quê? Associar esses exemplos à realidade, aos gestos motores da modalidade, tá? Então, esse é o ponto principal. E dentro desse ponto, né, o Carter, numa publicação de 2014, ele traz algumas considerações, algumas recomendações para a melhoria da força e da potência muscular. E o que ele fala aqui? Que é interessante a gente trabalhar, então, com as cargas pesadas, mas em exercícios gerais. E como que a gente faria isso? Braulio, você está me mostrando ele aqui, o ONU, na sala de musculação, aliás. E no tatame, como que eu faria isso? Você vai levar essa barra para o tatame, você vai deixar essa barra perto do tatame, para trabalhar esse componente da especificidade. É claro, você pode trabalhar o treinamento complexo fora do tatame? Sim, só que você vai trabalhar mais com ações de ordem genérica. Quando a gente está se aproximando mais da competição, é interessante que esses gestos eles sejam mais similares à modalidade. Então, eu vou trabalhar com os gestos biomecânicos relacionados à especificidade da modalidade. Mas eu posso fazer isso também dentro da academia, sem estar com um parceiro, porque por vezes a gente tem essa dificuldade dentro da preparação física de achar o parceiro, né, o judoca passivo, né, nós temos o uke e o tori. O tori, o uke, então, nesse caso, que é o judoca passivo, para poder ser projetado. Então, às vezes, a gente não consegue fazer isso. Tem um judoca para auxiliar o outro judoca ou o atleta de Gil. Tá? Então, podemos também fazer gestos genéricos, embora, né, essa é uma recomendação minha, não está propriamente descrito nesses artigos, que a gente tente trabalhar de forma mais específica quando a gente chega nos períodos mais próximos às competições. Então, aqui outros exemplos específicos do que a gente pode fazer, essa transferência, por exemplo, do agachamento com o Ippon Seoi Inage. Aí você fala assim, tá bom, Braulio, você está me falando essas técnicas, mas eu não estou entendendo quantas repetições, como que eu vou fazer isso? Bom, não existe um número de repetições exato, então você vai ter que trabalhar com uma sobrecarga. Inicialmente, tem sido recomendada até uma sobrecarga de 60% de um RM, principalmente quando esse atleta não está acostumado, não está habituado com esse tipo de trabalho. E quantas repetições você vai fazer? Você vai fazer um número baixo de repetições. Então, geralmente, trabalhando entre 4 a 6 repetições. Aí você me fala, poxa, mas e se eu trabalhar com 90% de um RM? Ele não vai conseguir fazer 6 repetições. Então, você vai diminuir. Tá? Então, a gente vai fazer esse ajuste. Então, não existe um número de repetições pré-determinado. Então, existe o quê? Existe o conceito, que eu tenho que aplicar esse conceito mediante o objetivo central da minha sessão de treino. Então, como que eu vou elencar o objetivo central da minha sessão? Então, eu vou ter que organizar essa sessão, eu vou ter que planejar essa sessão para eu poder chegar e direcionar de forma efetiva esse método de treino. Então, eu trouxe aqui o exemplo, voltando a ele. A flexão de braço, tá? Combinada, por exemplo, associada ao Ouchigari, que é um golpe de empurrar. Então, a flexão de braço também vai trabalhar a musculatura relacionada ao empurrar. Aqui, uma remada curvada e fazendo o quê? Golpes de puxar ou uma entrada básica.
Agora, trazendo como exemplo para o jiu-jitsu, o que pode ser realizado? O agachamento associado a uma passagem ou associado a uma raspagem, o terra associado, por exemplo, ao joelho na barriga ou também a uma passagem, derivados do LPO, do levantamento de peso olímpico, via, né, a combinação com o double ou single leg. Então, a gente tem uma série de parâmetros que a gente pode analisar de acordo com o quê? Com que os grupos musculares daquela técnica que eu quero que esse atleta melhore vão fazer. Então, peraí, Braulio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você não pode, por exemplo, não vai ter relação, por exemplo, um agachamento com um exercício de panturrilha. Exagerei, né? Mas esse era o objetivo de exagerar mesmo. Então eu tenho que pensar em como eu vou direcionar esse treinamento complexo. Então eu tenho que pensar na técnica, pensar nas técnicas de preferência. Então, no judô a gente chama de Tokuyu-waza. Então, quais são as técnicas de preferência desse atleta? Então eu vou direcionar os exercícios genéricos e associar eles a exercícios específicos, tá? Isso no judô e no jiu-jitsu. É claro, eu vou trazer para a especificidade do Gil. O que seria isso? Vou olhar para a modalidade, ver a necessidade, ver qual que é o perfil de luta desse atleta, o que ele faz, ou o que ele precisa melhorar que ele já deixou de fazer. Então esse é outro ponto que a gente também tem que ressaltar. Poxa, o Léo fazia uma raspagem muito boa, ele não está conseguindo fazer a raspagem, tá? Por quê? Poxa, o Léo está sentindo que ele perdeu a potência de membros inferiores, principalmente do quadríceps dele e da posterior de coxa. Como que eu posso melhorar isso? Ele precisa fazer uma ação explosiva, ele não está conseguindo fazer. Então eu vou analisar, às vezes, uma carência do atleta para poder direcionar uma estratégia que venha a maximizar não só a força, mas como a potência, que é o que o atleta vai executar durante a competição. As entradas de golpe, as quedas, as passagens, as raspagens, finalizações, enfim. Então aqui trouxe exemplos gerais também, especificidade, aquilo que a gente pode fazer quando a gente tem o tatame à nossa disposição. Então o Carter traz aqui algumas opções, tá? Então posso trabalhar com exercícios derivados do LPO com uma carga elevadíssima, tá? O ponto que ele trouxe, entre 90% a 95% de um RM, lembrando, então olha, a carga está muito elevada, será que o atleta vai conseguir fazer 6 repetições? Provavelmente não, porque senão ele não vai estar trabalhando com essa carga tão elevada, então ele vai trabalhar ali entre 1 a 3 repetições, tá? Então uma sobrecarga bem elevada, e combinada, associada com, por exemplo, o squat jump, tá? Então ele vai saltar, ou ele pode também trabalhar, por exemplo, o agachamento, associado ao salto no caixote, ou a fundo, com salto vertical com uma perna só. Exemplos gerais aqui também para membros superiores, tá? Uma flexão, extensão de cotovelos, a flexão de braços, com o arremesso de medicine ball. Então ele vai trabalhar exercícios balísticos. O supino reto com a flexão de braços em pliometria também. Então outro ponto interessante. E eu trouxe aqui outro exemplo, desenvolvimento e os derivados do desenvolvimento com o arremesso vertical da medicine ball. Então, pessoal, aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. A gente tem centenas de exemplos, inúmeros exemplos que nós podemos aplicar. É claro, o que eu tenho que pensar quando eu começo a trabalhar com um atleta? Eu vou sair de uma condição simples para uma condição mais complexa. Eu vou sair de uma condição mais conhecida para uma condição desconhecida, mas isso vai ser gradualmente conforme o feedback que eu tenho desse atleta. Outro ponto aqui, tá? Como eu tinha comentado com vocês, eu fui dando indicativo da terminologia, do conceito, e agora a gente vai explicar um pouquinho melhor esse conceito, da potencialização pós-ativação. Quando o meu interesse principal é trabalhar com a potencialização pós-ativação, que eu quero, por exemplo, ter um desempenho máximo em algum exercício ou atividade, eu tenho que fazer o seguinte,
eu tenho que dar o intervalo de descanso. Se meu foco é no desempenho, o que eu vou ter que fazer? Aumentar o intervalo de descanso. Se eu quero gerar fadiga nesse atleta, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o intervalo de descanso. Então, a potencialização, basicamente, ela vai depender de como você está realizando essa ação. E de quais exercícios, quais métodos, tá? Eu vou colocar, por exemplo, o treinamento de força com as variáveis aqui, para o agachamento muito próximo a um RM, não, eu vou fazer saltos, então isso vai depender, isso também vai alterar. Então eu vou mostrar um estudo para vocês de judô, que verificou que alterações mediante a escolha dos exercícios, buscando a potencialização pós-ativação, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E aqui, olha aquilo que eu tinha comentado antes. Se eu quero trabalhar a potência numa condição de fadiga, o que eu tenho que fazer então? Trabalhar com intervalos menores. Então, eu vou dar um intervalo muito baixo para esse atleta de uma atividade para outra, do genérico para o específico. Se eu quero trabalhar com o desempenho máximo desse atleta, o que eu preciso fazer? Eu vou dar um intervalo maior entre o genérico e o específico. Tá? Então, esse é o ponto que a gente precisa se atentar. Desempenho máximo, intervalo maior. Eu não quero desempenho, eu quero gerar potência numa condição de fadiga. Eu vou dar um intervalo menor, tá? Então, outra situação para a gente analisar aqui. Então, isso tem que estar bem claro, pessoal, para a gente não cometer erros durante a prescrição do treinamento complexo. Outro ponto que a gente tem que se atentar frente à combinação de exercícios ou de objetivos frente à mesma sessão de treinamento. Se eu quero, por exemplo, trabalhar potência como objetivo primário, eu vou iniciar com potência. E depois, se meu objetivo é resistência muscular, eu vou colocar a resistência depois da potência. Se meu objetivo primário é trabalhar potência, eu vou sempre iniciar com a potência. E depois com as outras valências físicas aqui, ou as qualidades, tá? Os derivados da força, velocidade, agilidade e aqui a força máxima. Então eu tenho que ter muito claro isso em mente. Porque se eu quiser gerar potência e se eu fizer um exercício extenuante antes, eu não vou chegar no desempenho máximo desse atleta. E olha que interessante. Agora meu objetivo primário é trabalhar de forma técnico-tática. Então, eu vou começar com o treinamento técnico-tático e depois eu vou incluir a potência. Então, a gente tem que pensar dentro desses aspectos, sempre elencando qual que é o principal, ou quais são os principais e quais são os secundários. A gente consegue associar isso? Consegue, mas a gente tem que delinear de forma adequada para que o atleta atinja o objetivo primário e até mesmo secundário das nossas sessões de treinamento. Então, esse capítulo aqui, pessoal, bem interessante, foi publicado recentemente. Então, esse é um livro sobre preparação física em modalidades de combate. Então, ele é composto por 6 capítulos, que cada capítulo fala sobre uma necessidade que o atleta precisa trabalhar. Então, capítulo 1, salvo engano, é sobre treinamento aeróbio. O capítulo 2 é sobre treinamento anaeróbio. O 3 é sobre força máxima, que eu redigi conjuntamente com Emerson Franchini. O 4 é de potência. E o 5º é de resistência muscular. O 6º é de flexibilidade. Então, isso aqui bem atual, para quem quer trabalhar, isso vai estar disponível. A gente vai depois, no nosso grupo VIP, tá, da mentoria, a gente vai disponibilizar esses 6 capítulos para o pessoal, tá? Então, o pessoal que vai participar da nossa mentoria, que vai ser realizada no dia 24 e 25 desse mês, tá, às 8 às 18 e depois das 8 ao meio-dia, vai ter acesso a esse banco de artigos, planilhas, aulas, enfim, vai estar com esse material à disposição. Mas, voltando ao assunto aqui,
que é a nossa aula de hoje. Então, dentro dos esportes de combate, a gente tem várias ações que são complexas, com saltos, rotações, enfim. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto também quando a gente trabalha com o treinamento complexo. É claro, foi aquilo que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Vamos trabalhar nesse quesito? Sim, mas vamos sair do simples para o complexo, tá? Não vamos começar a trabalhar já com rotações de salto na mesma sessão, enfim, gradativamente. Então aqui, pontos que a gente precisa pensar dentro do treinamento complexo, como eu dei os indicativos nos pontos anteriores aqui da nossa aula. Então, quais são as demandas metabólicas da minha modalidade? Olha, a modalidade é predominantemente aeróbia, foi o que o professor Leonardo salientou ontem, mas o que determina a vitória ou a derrota desse atleta, geralmente, é o quê? O aspecto anaeróbio. Então, isso que eu tenho que analisar, o predominante e o determinante. Nas modalidades de combate, de modo geral, o predominante é o aeróbio, mas o determinante vai ser o anaeróbio. Então eu tenho que pensar nesse aspecto. Outro aspecto que eu preciso pensar é na relação das demandas biomecânicas. Quais são os gestos motores realizados no combate ou na execução de um golpe? Por vezes, o que a gente vê no judô? Ao mesmo tempo que o atleta está puxando com os braços, uma mão está puxando, a outra mão não está exatamente puxando, mas ela está desequilibrando lateralmente esse oponente do atleta. E os membros inferiores estão fazendo outra função. Então, nesse sentido, pessoal, a gente precisa analisar detalhadamente quais são as demandas biomecânicas da modalidade. Outro ponto também que nós podemos adicionalmente analisar, qual que são as lesões? Qual é a região que esse atleta apresenta mais lesões? E a modalidade? Então, a gente pode fazer um paralelo para fortalecer essas regiões, tá? Então, eu tenho que pensar sempre no quê? Nas articulações, nos ângulos e nos músculos que vão ser trabalhados. Pontos dentro da rotina de treinamento para a potência muscular. O que a gente deve enfatizar, então, para o desenvolvimento de força? Eu gosto muito de trabalhar com os exercícios do LPO, o snatch, o clean and jerk, e os derivados também do LPO, que é o power snatch, power clean, clean, snatch pull, hand clean, jerk. E, dentro desse ponto, quais são os exercícios balísticos que a gente consegue fazer? Supino, barras, agachamento, até mesmo dentro dos exercícios do LPO a gente consegue fazer também ações balísticas. Então a gente tem que pensar nesse sentido, que esses exercícios, de fato, eles podem vir a desenvolver aspecto muito relevante no combate, que é o desenvolvimento da potência muscular. Então, às vezes, o que acontece? Nossa, meu atleta ele é muito explosivo, ele não consegue manter essa explosão. Como será que eu ajusto o treinamento complexo dele? Eu estou com 1 mês para a competição. O que eu vou fazer com esse atleta? Eu vou jogar essa pergunta para vocês aí, pessoal. Vocês podem me ajudar a responder? Aí depois a gente discute mais frente a esse aspecto, tá? Uma pergunta para vocês aí, para a gente fazer essa interação. E aqui, pessoal, ó, vamos entrar agora na prescrição desse método de treino, tá? Variáveis. Então, o que eu tenho que analisar no meu atleta? Nível de treinamento. Então, se eu estou focando nesse método de treino, é porque eu estou trabalhando para melhorar a performance, o desempenho do meu atleta. Então, eu vou olhar aqui. Quais são as ações musculares realizadas? Tá? Qual que é o Tokuyu Asa, o golpe de preferência do meu atleta? Poxa, o que eu tenho que enfatizar aqui? Qual é a dinâmica que eu vou trabalhar com esse atleta? Quando a gente fala de membros inferiores, então, a intensidade, basicamente, que o Wilson traz, numa revisão sistemática de 2013, é trabalhar com uma sobrecarga moderada, entre 60% a 84% de uma repetição máxima. Peraí, mas você falou lá atrás, Braulio, que ele podia trabalhar até com 90, 95, você também falou de 60, você falou de 80. Pessoal, então, isso não é fechado. Lembra que anteontem o professor Vitor e ontem o professor Leonardo falou que os estudos trabalham com a média dos valores
de todos aqueles atletas que foram analisados na competição? Então, cada atleta, agora, na minha preparação física individual, eu não vou ficar olhando para esses valores da média. Eu vou ter que olhar para a necessidade do meu atleta para eu poder ajustar. Os artigos científicos, pessoal, eles não são uma verdade absoluta. Eles vão direcionar a nossa prática. A gente vai direcionar a nossa prática baseado em evidências. É claro, eu vou olhar para o meu atleta, para os pontos fortes e para os pontos fracos dele, pensando no quê? Pensando no resultado da avaliação que eu fiz com ele, tá? Então eu preciso avaliar. Foi o que o professor Leonardo salientou ontem também. Então a avaliação, ela não vai ser só do componente aeróbio não, pessoal. A avaliação vai ser multifatorial, de todos os componentes de aptidão física. É claro, você falou, poxa, Braulio, agora eu vou ter que fazer 2 semanas de avaliação com meus atletas. Como é que vai ser assim? Eu não consigo organizar isso dentro do agendamento. Nenhum atleta quer parar tanto tempo para poder fazer essa série de avaliações. Escolhe os principais, tá? Então, sempre escolhendo os principais. Você não precisa fazer tudo. Você precisa de parâmetros básicos para te direcionar, não no escuro, para te direcionar baseado em evidências. E temos testes de campo para isso, tá? Em relação à velocidade da barra, você fala assim, poxa, Braulio, é muito difícil, porque eu tenho que ter um peak power, né, que é um aparelho que vai medir a velocidade da barra. Não, o professor Vitor vai mostrar para vocês, no sábado que vem, que é possível fazer isso com celulares, baseado em aplicativos, tá? A gente vai discutir mais sobre isso na mentoria na semana que vem. E aqui, ó, lembra do ponto que eu falei para vocês sobre o intervalo de descanso do treinamento complexo? Ele pode girar entre 3 a 10 minutos. Existem evidências que falam que pode ir até mais de 10 minutos. Então, isso vai depender de cada situação. É claro, tá? Vou jogar outra pergunta para vocês. Pessoal, fale para mim. Eu tenho um atleta que precisa melhorar a potência numa condição de fadiga. O que eu faço? Então, eu estou jogando essa pergunta para você. Para vocês, aliás, tá? Então, eu gostaria que vocês me respondessem isso no final. Beleza? Eu quero interagir com vocês, que esse é o ponto principal da gente discutir como que a gente pode ajustar o programa de treinamento do atleta. E olha que interessante, quando a gente fala de membros superiores no jiu-jitsu, para trabalhar com a carga ótima, tá? Que vai ser um mix entre o componente de força e de velocidade, tá? Dentro de um gráfico que eu vou mostrar já para vocês, é uma situação interessante. E a gente consegue medir isso naquele aplicativo também. Então, um atleta de Gil, para eu trabalhar a carga ótima com ele, não precisa ser muito elevada. Eu vou trabalhar entre 45% a 50% de um RM quando a gente fala no supino, com a pegada pronada. Interessante, tá? Então, isso eu posso já ajustar dentro do meu programa. Olha, quero trabalhar potência, quero trabalhar dentro da carga ótima com o meu atleta de Gil, tá? Eu sei que nessa fase do treino ele precisa melhorar esse componente. Então, você vai ter a possibilidade de direcionar isso via esse app, tá? Que vai te dar esse indicativo. E o professor Vitor vai falar na próxima semana pra gente. Então, pessoal, um dos principais objetivos, tá, desse método é aumentar o quê? É aumentar essa taxa aqui, ó. É a taxa de produção de força. Por que aumentar essa taxa de produção de força é tão importante? Porque se ele conseguir aumentar essa taxa de produção de força, ele consegue ser mais potente nas ações específicas dele dentro do treinamento e principalmente nas competições. Então é transferir o gesto específico, aliás, o gesto genérico, para a condição de gesto específico dentro da modalidade, tá? Então, uma opção, tá? Então, muito importante, porque vamos analisar aqui e entender o seguinte. Será que é interessante eu só trabalhar a força máxima, mesmo que o atleta precisa melhorar a força máxima e deixar de lado a potência? Será que o atleta... É uma pergunta, outra pergunta para vocês, tá? Quero interagir com vocês. Será que o atleta
vai realizar ações de força máxima no combate? Qual que é a proporção de ações de força máxima no jiu-jitsu e no judô? Pessoal, fala para mim, eu quero escutar vocês depois. E aqui, dentro daquela curva de força-velocidade que eu tinha comentado anteriormente, o Raf, em 2012, o que ele veio? Ele trouxe a seguinte informação, tá? Que a gente pode ajustar o nosso treinamento de força dentro desse ponto aqui, tá? Eu tenho aqui essa curva que é relacionada à velocidade, tá? Esse lado aqui, esse aqui é o eixo Y, e aqui embaixo é o eixo X. Então aqui a gente tem força embaixo, tá? No eixo X, e aqui no eixo Y a gente tem a velocidade. A carga ótima vai estar basicamente aqui, que vai ser um mix entre o quê? A relação de velocidade com a relação da carga que eu coloquei para executar esse exercício. A próxima imagem traz mais detalhado esse aspecto. Aqui, então, ó, a relação no eixo Y, então, da velocidade, e aqui no eixo X da força. Olha a carga ótima aqui, ó, tá? Ela está nessa relação aqui. Então, interessante, no Gil já seria entre quanto? 45% a 50%. Tá? Então, nesse sentido, o que eu consigo desenvolver? Tanto o componente de velocidade quanto o componente de força. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na mentoria. Tá? Então, aqui eu estou dando só o merchan desse aspecto aqui, dessa curva de força-velocidade para vocês. Tá? Então, tem dentro desse aspecto, pessoal, a gente pode modular o que a gente precisa trabalhar mais com o atleta. Tá? Por exemplo, numa fase mais inicial, numa fase mais competitiva. O que seria interessante, então? Outra pergunta que eu falo para vocês, que eu pergunto, aliás, tá? E peço para vocês me responderem no final. E aqui, pessoal, ó, outra questão para a gente analisar dentro do treinamento complexo, tá? Nós temos que cuidar com os exercícios que fazem o quê? A desaceleração do movimento. Então, se eu colocar, por exemplo, agachamento no primeiro bloco, e no segundo bloco, se eu colocar, por exemplo, um terra, eu vou perder a minha ação de potência, que eu gostaria, que era o que o método preconiza na segunda etapa. Tá? Então, eu tenho que cuidar com a utilização de barras na segunda parte, tá? Outro ponto que eu tenho que analisar, que a gente já enfatizou isso, analisar a demanda fisiológica e biomecânica da modalidade, mas eu não falo nem só da modalidade, eu falo da demanda biomecânica, da técnica que esse atleta tem como preferida, ou as técnicas que ele tem como preferida. E aquela questão que eu tinha ressaltado também no início, nós precisamos priorizar cargas mais baixas de início, até esse atleta se acostumar, tá? Dele trabalhar o seguinte ponto, eu preciso melhorar a minha relação, tá? Intra e intermuscular. Então, a minha relação também neuronal, a frequência de disparo dessas unidades motoras que vai auxiliar esse indivíduo a gerar mais força, mais potência. Outro ponto, tá? Que é uma limitação quando a gente vê nos artigos científicos, é essa situação aqui, ó. A progressão, às vezes, ela não é baseada na resposta individual do atleta, ela é baseada naquela programação fechada, naquela periodização fechada. E já já eu vou fazer uma crítica, tá? Construtiva ao modelo de periodização. Foi o que o professor Vitor ressaltou no primeiro dia de aulas. Já já vocês vão ver o que eu vou indicar frente a esse aspecto. Outra questão é analisar o tempo de descanso, tá? Baseado no quê? Na modalidade ou na necessidade do atleta naquele momento. Ou seja, lembra que eu falei que o atleta precisaria melhorar naquela condição a potência numa condição de fadiga? Então eu tenho que analisar como que eu vou encaixar esses exercícios, qual que é o intervalo de descanso, tá? Que eu vou inserir dentro, né, do primeiro bloco do treinamento complexo
para o segundo bloco. Outra questão, olha, trazendo como exemplo aqui o single leg, ações de single leg, ações de técnicas que usam uma perna só, como por exemplo o Timato, o Sotogari, ou Tigari, Koutigari, Deashibarai, enfim. O que eu tenho que incluir aqui? Considerar exercícios unilaterais também. Dependendo do quê? Da modalidade. E dependendo do quê? Do Tokuyu Asa, das técnicas de preferência daquele atleta. Então tem que analisar isso de forma multifatorial. Beleza, gente? Se ficar alguma dúvida aqui, só jogar no chat que nós vamos responder para vocês. E olha aqui que interessante aqui, que um trabalho que o professor Leonardo e eu fizemos, tá? Foi uma carta ao editor na Sports Medicine, que basicamente a gente estava fazendo o seguinte, tá? O que a gente precisa cuidar, pessoal, não reproduzir o que a gente vê na outra modalidade, se não for específico a ação da nossa modalidade, tá? Poxa, Braulio, mas você falou que a especificidade não tem que ser absoluta. Realmente, o professor Vitor também comentou sobre isso. Foi ele que falou, aliás, em primeiro lugar. Mas a gente tem que olhar, pessoal, para aquela questão que o professor Leonardo comentou ontem, tá? Se eu estou trabalhando numa estrutura temporal totalmente diferente da minha modalidade, se eu estou treinando jiu-jitsu e eu quero competir judô, será que eu vou criar ajuste específico? Outra pergunta que eu faço para vocês, pessoal. Gostaria que vocês me respondessem isso. Se eu me preparo para o judô, será que eu vou ter um desempenho ótimo no jiu-jitsu? Ou vice-versa? Tá? Então é por isso que a gente tem que pensar nos aspectos específicos. É claro, não precisa ser sempre não, mas isso tem que ser analisado também. E aqui, alguns estudos sobre treinamento complexo. Então, trouxe esse estudo de 2015, publicado pelo Emerson Franchini, o grande Fabrício Del Vecchio e colaboradores. E o que eles fizeram dentro desse estudo? Olha, um estudo que envolveu 18 semanas de treino. Nas 7 primeiras semanas, foi uma fase geral de treino, ó, que envolvia o quê? Exercícios de força gerais, ó, focando nos principais grupos musculares, entre 4 séries de 8 a 12 repetições, entre 70% a 80% de um RM, com o Randori 4 vezes por semana. O que é o Randori? É o rola no Gil, tá? 4 vezes por semana, a 60% da percepção subjetiva de esforço, tá? Eles fizeram, ó, entre 6 a 8 combates com 5 minutos de duração, entre 5 a 10 minutos de recuperação. E treinavam 2 vezes por semana o aeróbio, tá? Eles corriam de forma contínua aqui, ó, 60% da frequência cardíaca de reserva. Já na fase especial, fase geral aqui. Na fase especial, o que aconteceu? Olha aqui, tinha o treinamento de força específico, que envolvia o quê? Ó? As puxadas, tá? Envolvia o quê? Remada, envolvia agachamento, envolvia o quê? Exercícios do LPO, e envolvia o que também aqui, pessoal? Exercícios para o antebraço, flexão aqui do antebraço. Por quê? Por conta da pegada, tá? Então, eles trabalhavam aqui, ó, entre 3 a 5 repetições, 4 séries, com 90% de um RM, ó, tentando fazer o mais rápido possível. Em paralelo, faziam o que também? Ó, nos últimos 3 semanas, tá? Isso aqui foram nas últimas 8 e nas últimas 3, eles faziam o quê? Derivados do LPO e faziam o quê? Combinados com exercícios específicos, ações específicas de projeção no judô. E olha como que era o Randori. Então aqui, tá aqui o treinamento complexo, ó. Esses autores usaram esse treinamento com 3 semanas precedentes à avaliação final. Como se fosse aqui, por exemplo, precedente à competição. A gente estivesse focando num método de preparação física visando aquela competição após 3 semanas. Então aqui a gente vai colocando quando a gente vai afunilar a nossa relação de especificidade. Poxa, Braulio, mas eu não posso colocar antes? Pode também. Isso vai depender da necessidade do atleta. É por isso que a gente, por vezes, não pode trabalhar com modelos fechados, tá? Aqui, Randori também, tá? Ó, 4 vezes por semana. Olha a intensidade.
numa escala de 0 a 10 de Borg, naquela escala de Borg adaptada de 0 a 10, os atletas faziam esforços muito próximo do máximo. E, olha aqui, o número aqui, ó, 4 a 6 combates, aqui 6 a 8. O que ele diminuiu? O volume, tá, de combates. O que vai acontecer aqui, provavelmente? Vai ser similar à luta. Por quê? Entre 4 a 6 lutas é o que nós realizamos em combates oficiais de judô. Algumas evidências, dependendo do peso, trazem informação que é entre 5 a 7, mas enfim, está muito próximo da realidade da luta. Tá? Então aqui, provavelmente a luta vai ser mais o quê? Intensa, tá? Intensa. E olha a frequência cardíaca aqui desse treino, tá? Ó, frequência cardíaca de reserva, entre 90% a 100% para o treinamento aeróbio. Então já mudou. Viu como que nós vamos trazendo para uma necessidade mais específica do atleta frente à competição? Porque a competição vai ser numa intensidade máxima, vai ser all out. Então, pessoal, olha o que ele encontrou. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Foram 18 semanas. Então, após 18 semanas, quais foram os principais achados desse estudo? Ó, o aumento de um RM na remada, o aumento do tempo de sustentação na barra isométrica com o kimono, o tempo de sustentação, aliás, de repetições dinâmicas com o kimono, e aqui nesses pontos aqui, ó, o Special Judo Fitness Test, que é um teste específico da modalidade, não apresentou diferenças. O supino reto também não apresentou diferenças. Os testes a 70% de um RM também não apresentaram diferenças. E a força isométrica máxima de preensão manual do dinamômetro também não apresentou diferença. Qual que é o problema disso aqui? Esse é o problema de quando a gente usa um modelo fechado. E a gente não olha para o atleta e faz os ajustes baseado na necessidade do atleta. Tá? Aqui está o Special Judo Fitness Test. Esse vídeo depois eu cedo ele para vocês. Não vou mostrar o vídeo aqui para não delongar, tá? Esse aspecto vai ser um vídeo de 2 minutos. E o que a gente precisa fazer então? Ó, fica a minha dica baseado no que o professor Vitor falou na segunda-feira. Atenção, pessoal, aos modelos fechados sem ajustes. Esse é um dos principais problemas. Eu tenho que avaliar e monitorar o meu atleta sempre, porque senão, o que pode acontecer? Eu posso subestimar o que ele está, como ele está treinando. Ele também, o atleta, por vezes, não tem a percepção exata se ele está melhorando aquele componente de aptidão física, porque eu só vou conseguir fazer isso baseado na minha avaliação. Não tem como não avaliar, gente. É tiro no escuro. Aqui, outro artigo, não exatamente, esse artigo ele deixa algumas coisas obscuras, mas eu não vou discutir a metodologia dele, tá? Um artigo interessantíssimo da área, tirando algumas limitações do Blythe, que ele faz o quê? Tá? Durante 10 semanas, o Blythe aleatorizou 20 atletas em 2 grupos de treino. Tá? Um grupo experimental, que fez o judô mais um treino específico, e o grupo controle, que treinou só judô. E o que aconteceu durante esse modelo que o Blythe propôs? Ele propôs o seguinte modelo de treino, tá? Então, 2 vezes por semana, em paralelo com os treinos de judô, tá? Os atletas fizeram o seguinte, ó, 5 séries de 10 repetições na máquina, tá? Qual máquina? Máquina adaptada aqui, ó, um crossover, para ele trabalhar o Moroto Seoinage, então ele está fazendo o Moroto Seoinage aqui, e outra máquina adaptada que ele fez o quê? O Osotogari. Então eles faziam 5 séries de 10 repetições, terminou, vai para as projeções específicas. Então ele saía de uma ação genérica e ia para uma ação específica, com 5 séries de 10 repetições, tanto para a máquina, quanto para as projeções desses 2 golpes que eu salientei. E olha o que aconteceu, né? Que interessante que esse estudo trouxe um parâmetro de avaliação qualitativa das variáveis. Então, como que ele fez isso?
antes dos atletas começarem a treinar, eles tiveram as técnicas do Moro Teseu Inag e do Osso Otogari filmadas. E depois dessas 10 semanas de treino, elas foram filmadas novamente. E essas técnicas, os vídeos dessas técnicas, eles foram enviados para 23 experts, tá? Como que o pessoal que é faixa preta de judô já viu isso daqui, ó. O exame de faixa, né? De faixa preta. Então, a gente é avaliado por uma comissão de grau. Então, essa comissão avaliou a qualidade técnica desses golpes, desses atletas. Mas só que eles não sabiam se o vídeo foi feito antes ou se o vídeo foi feito depois, por isso que era cego. Então, eles não sabiam a ordem, tá? Então, eles não sabiam a ordem disso. E o que aconteceu, né, como resultado? As notas que iam de 0 a 20 subiram, tá? Então, esse aqui é o pré, o antes, esse aqui é o depois. Então, a qualidade técnica avaliada por esse grupo de experts apresentou melhoria após o período de treinamento, quando associado um exercício de caráter geral com esse exercício, né, com essa técnica de caráter específico, ou seja, o Nagekomi, tá? Então, pessoal, o Nagekomi, para o pessoal do jiu-jitsu, são aquelas técnicas sucessivas, projeções sucessivas de uma mesma técnica, tá? Ou pode ser de técnicas diferentes também. E aqui, ó, então o grupo testado pré e pós. O grupo controle foi aquele grupo que não treinou. O que aconteceu com ele? Tá? Não treinou o específico ali da musculação combinada ao Nagekomi, tá? Então, só treinou judô, não apresentou melhorias significativas, tá? Então, isso aqui ocorreu para as duas técnicas. Então, houve uma melhoria da qualidade técnica via treinamento de força, via treinamento, é o que sugere, treinamento complexo aqui, porque o artigo ele deixa algumas coisas em obscuro. Quanto tempo depois foi feito a ação genérica para a ação específica? Eles não colocaram, eles colocaram que foi seguidamente, tá? Eles não deram indicativo de tempo. Outra situação que houve melhoria, pessoal, foi enquanto de carga que esses atletas estavam puxando ali no Moro Teseu Inag, antes e depois do pós-treinamento, tá? E no Osso Otogari, naquela máquina adaptada de Osso Otogari. Então, eles saíram, em média, de 13 quilos para 27 quilos. Isso no Moro Teseu Inag. E para o Osso Otogari, em média, 25 quilos para 31 quilos. Olha que interessante, aumentei força e aumentei qualidade do golpe. Fica aí a dica aí para se pensar nesse aspecto. E aqui, né, vamos falar um pouquinho agora, então, a relação de potencialização pós-ativação. Então, temos esse estudo da ilustre Bianca Miarca, do ilustre Fabrício Delvecq e do Emerson Franchini, 2011, que baseado no Special Judo Fitness Test, então é aquele teste que eu tinha comentado com vocês do judô, que envolve o quê? Projeções em blocos sucessivos. E o que eles verificaram dentro desse Special Judo Fitness Test? Tá? Então, eles fizeram alguns métodos de intervenção baseado no quê? Na pliometria. Então, ó, 3 saltos, um com 20, 40 e 60 centímetros, seguido depois do que? De 3 minutos para o Special Judo Fitness Test. Tá? Então, acho que é interessante. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, me fala no final que eu mostro o vídeo para vocês, beleza? Que daí eu mostro o Special Judo Fitness Test para vocês. Tá? Então, aqui fizeram saltos de 20, 40 e 60 centímetros, descansaram 3 minutos. Então, para a ação de potencialização pós-ativação, fizeram um teste. 48 horas depois, fizeram o quê? 3 séries, aliás, 3 repetições a 95, 3 séries de uma repetição a 95% de um RM, com 2 minutos de intervalo entre cada série. E depois mais 3 minutos de intervalo para o Special Judo Fitness Test. E aqui fizeram o quê? 3 séries
de 2 repetições a 90% de um RM, com 5 mini saltos, intercalado por 2 minutos de intervalo entre eles, com 3 minutos de intervalo antes do Special Judo Fitness Test. Tá? Então, a primeira intervenção foi o quê? Foi pliometria e Special Judo Fitness Test. Segunda intervenção foi o quê? Foi força máxima com agachamento, seguido do Special Judo Fitness Test. A terceira foi o quê? O contraste, tá? Alguns autores chamam o contraste de treinamento complexo, tá? Então ele fez a força máxima seguida de pliometria e o Special Judo Fitness Test. E olha o que aconteceu, tá? O que aconteceu nesse resultado, então, ó? Aqui são números de projeções, tá, pessoal? Então aqui, ó, Special Judo Fitness Test. A série 1, essa série 1, ela tem 15 segundos de duração. Então, vou escrever aqui. 15 segundos. Aqui, o atleta da série 1 para a série 2, ele vai ter um intervalo de 10 segundos. Depois, ele vai ter o quê? Aqui a série B com 30 segundos. Tem o mesmo intervalo aqui. E a série C também com 30 segundos. E aqui nós temos a somatória do número de projeções. Então, o que ele vai fazer? Esse atleta, aqui tem o atleta 1, que é o Uki, aqui o Tori, aqui o outro Uki, aqui é o Tori. Aqui é uma distância de 3 metros, então esses dois aqui vão estar a uma distância de 6 metros um do outro, e esse atleta ele vai correr e vai projetar esse aqui, tá? O Uki, via Ippon-Seo Inagi. E depois ele vai correr e vai projetar esse outro aqui. Ele vai fazer isso durante 15 segundos. A hora que der o tempo, ele vai parar nesse centro aqui. Terminou o tempo de descanso, ele vai voltar a fazer isso. E o bloco C representa a mesma situação. Aqui nós temos o somatório do número de projeções dele. E isso aqui, Braulio, o que é o índice? O índice é o seguinte, pessoal. O índice nada mais é do que essa HR depois, que é a frequência cardíaca depois, mais a frequência cardíaca depois de 1 minuto, tá? Dividido pelo número do quê? De projeções, tá? Aí a gente tem um índice. O que é melhor aqui? Quanto menor, melhor o índice. E o que aconteceu de acordo com esses 3 métodos? Os atletas que treinaram pliometria, eles melhoraram a série A. Então, eles conseguiram projetar mais na série A. Agora, os atletas que fizeram um treinamento complexo, o que aconteceu com eles? Eles melhoraram o índice. Aí você fala assim para mim, tá bom, Braulio, mas o que você quer dizer com isso? Vou aplicar qual método para o meu atleta? Depende do que seu atleta precisa melhorar. Você acha que o seu atleta precisa melhorar o índice, que é um indicativo global, tanto da aptidão aeróbia quanto da aptidão anaeróbia? Ou você acha que seu atleta precisa melhorar o número de projeções? Ele precisa, entre aspas, tá? Colocar numa terminologia mais simples, explodir mais na primeira série, falta explosão para ele. Então vai depender do que seu atleta precisa fazer e dentro disso você vai ajustar. Então aqui está um indicativo, tá? Dentro de um teste específico. Aí você fala, Braulio, isso reproduz na luta? Olha, qual que é o problema da gente fazer isso na luta? Questão de recursos disponíveis. O que a gente tem de disponível lá? Estou lá no tatame, eu vou levar a academia lá para o meu atleta, né, na competição. Vou deixar preparado uma academia para ele ali do lado, para ele potencializar? Não, né, pessoal? Não tem nem como. Então, eu vou usar os saltos, tá? Então, por que a gente faz isso? Para aumentar a nossa estimulação neural. Para aumentar o quê? A relação da coordenação intra e intermuscular, para aumentar a frequência de disparos das unidades motoras, tá? Para aumentar a velocidade da sinapse, para esse atleta responder mais rápido, para ele aumentar o quê? A taxa de desenvolvimento de força dele, tá? Então, dentro desse aspecto, os saltos podem ser usados quando eu quero preceder de uma
luta dentro da competição. Então, essa é uma estratégia válida. Por quê? Porque eu só vou usar o peso corporal desse atleta. Certo? Temos testes específicos para o Gil também. Nós vamos falar lá na mentoria. Vamos falar se esses testes que tem no Gil de fato funcionam. Aqui a gente deu o exemplo de judô para vocês. Tá? E temos aqui algumas possibilidades que eu trouxe só para aguçar vocês um pouquinho. O que a gente pode fazer para melhorar a questão relacionada à pliometria? Saltos reativos, os drop jumps, os saltos múltiplos, saltos reativos de baixa intensidade, saltos de baixo impacto e arremesso de implementos. Então temos aqui, ó, quando a gente fala de saltos reativos, olha como que o intervalo de descanso tem que ser maior. Os drop também, jumps, olha como que o intervalo é maior, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma relação aqui, ó, de intensidade, tá? Aqui a relação de intensidade é mais baixa. Então, nesse sentido, eu posso organizar o que eu preciso, o que eu quero e também a relação, ó, de progressão do meu atleta, desde o simples até o complexo, pessoal. Então, aqui, dentro desse ponto, você fala assim, poxa, Braulio, eu estou na minha academia, eu não tenho recurso, você falou do drop jump, eu também não tenho nem celular. Poxa, celular você vai ter sim. E eu vou te dar o indicativo do que você pode fazer utilizando o celular. Então, isso é um trabalho nosso que a gente criou tabelas de classificação. Então, quem está me seguindo lá, quem está seguindo meus brothers aqui, Leonardo Andreato e Vitor Coswick, tá? Vocês vão ver que a gente colocou algumas tabelas de classificação para os testes de salto em atletas de judô, tá? Tanto para membros superiores quanto para membros inferiores. E olha como que é importante, só os exemplos aqui dos saltos que a gente fez. Modelo aqui, Bruno Henrique, modelo Bruno Henrique, atleta de Gil, foi aluno de educação física lá na Unicesumar, e aqui o mestre Rui, tá? Então, como que é feito isso, pessoal? Como que a gente consegue testar? A gente consegue adaptar isso aqui, ó, para os aplicativos que o Vitor vai apresentar para vocês, tá? Vou dar só o spoiler dele aqui. É o MyJump 2, a gente consegue usar isso e o Vitor vai ensinar vocês. Super legal, galera. Você usar um equipamento de baixo custo que você está dentro da academia, você consegue monitorar seu atleta e já indicar como que ele precisa treinar. Olha que top. O cara vai ensinar isso aí para vocês, tá? Então aqui os exemplos, tá? Do salto. Então isso aqui foi a pliometria de membros superiores. O que a gente viu? Que quando a gente avaliou os atletas de alto rendimento de judô, nós vimos que atletas de nível internacional, eles têm o quê? Eles saltam mais, eles têm mais potência de membros superiores, tá? E como que eu vou saber se meu atleta está melhorando isso? Você tem que avaliar. E como que você pode melhorar isso no treino dele? O treinamento complexo é uma ideia, tá? É claro, vai ter que fazer ele certinho e a gente vai detalhar isso lá na nossa mentoria também. Aqui, o squat jump, que o grande Bruno Henrique fez, e aqui o salto com contramovimento. E nós vimos que esse aqui e esse aqui diferem atletas de nível internacional para os níveis estadual e nacional. Olha aqui interessante então, pessoal. Olha o salto com contramovimento. Atletas de nível nacional apresentam maior potência quando comparado a esse aqui, de nível estadual. Isso no salto com contramovimento. E os atletas de nível internacional, quando a gente fala da flexão, apresentam maior nível quando comparado a esse e quando comparado a esse. E como que a gente desenvolve isso aqui? Como que a gente melhora isso aqui? Vou falar na mentoria para vocês. Beleza? E uma das questões já faladas foi em relação ao treinamento complexo, que é uma das estratégias para trabalhar esse aspecto. Então, dentro desses pontos, pessoal, para a gente dar finalizar só essa discussão dessa aula de hoje, precisamos pensar em avaliação, precisamos pensar no treinamento complexo como uma progressão, tá? Do simples para o complexo, com sobrecargas menores. Preciso pensar no treinamento complexo olhando para as necessidades do atleta, para os golpes de preferência desse atleta, tá? Então, são questões que eu preciso analisar e também, dentro das propostas de
seja ela, se você quer chamar de periodização, se você quer chamar de planejamento, você precisa incluir, tá, o monitoramento do treinamento. E dentro desse monitoramento do treinamento, você precisa monitorar via testes e via alguns questionários, algumas estratégias que a gente vai citar isso aí também para vocês. Então aqui, o que eu trago de informação para vocês? Quer ser faixa preta? Cola aqui na gente. Então, no nosso dia 24/4, nós vamos falar sobre o que de manhã? Sobre demandas físicas e metabólicas no judô e no Brazilian Jiu-Jitsu. Nós vamos falar sobre manual de avaliação. Nós vamos falar sobre tecnologias para o treinamento, foi o que eu tinha citado, que o professor Vitor vai falar. Nós vamos falar à tarde sobre organização e planejamento do treino. Vamos falar sobre treinamento aeróbio e anaeróbio, muito mais do que foi falado ontem, tá? O professor Leonardo só deu um start no conteúdo. Vamos falar sobre treinamento neuromuscular. Hoje eu dei um startzinho só para alguns aspectos, né? Treinamento de força e potência, dando o exemplo do treinamento complexo. Vamos falar também do monitoramento do treinamento. Isso no dia 24, no período da tarde. E no dia 25, vamos fazer o quê de manhã? Vamos trazer estudo de caso. Vamos discutir estudo de caso dos acompanhamentos que o professor Leonardo faz com o Gutenberg, o Vitor com os atletas dele, eu com os meus atletas em parceria, inclusive com o professor Ricardo Cabeça, que vai estar lá na mentoria também com a gente, tá? Então vamos trabalhar com esses aspectos e eu acho que vai ser sensacional, tá? Então, onde que você pode fazer sua inscrição? Tá? Aqui no link do Mercado Pago, temos vagas limitadas, pouquíssimas vagas, depois o Leonardo fala que ele que está acompanhando, fazendo o registro dos inscritos, tá? Como que você pode se inscrever? Vai lá na nossa bio do Instagram, e o professor Vitor vai colar aí para vocês também, tá? E se houver qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para a gente, que a gente esclarece tudo para vocês e manda o link. E também aí no YouTube, acho que o Vitor já deve ter colocado para vocês. Tá? Bônus. Quem fizer, ó, isso aqui é do curso, tá? Da mentoria. Então, para a mentoria da semana que vem, o que vocês vão receber? Slides das apresentações. Então, para o nosso curso aqui dessa semana, a gente não vai disponibilizar os slides. Vocês podem assistir a aula, o professor Vitor depois vai falar até quando as aulas vão estar disponíveis no YouTube para vocês, tá? Vocês vão receber uma pasta. Essa pasta vai estar ali com todos os artigos que nós vamos discutir durante a mentoria. Planilha. O professor Vitor fez uma planilha sensacional, tá? Então a gente vai utilizar ela nos aspectos relacionados ao monitoramento do treinamento dos atletas de judô e jiu-jitsu. E a galera que fizer o curso vai receber o certificado. Tá? Isso é certo, fato. Então aqui, pessoal, trazer um pouquinho do que a gente faz. Poxa, quando eu olho isso aqui, eu fico até emocionado. Então, um pouco da nossa expertise dentro dos esportes de combate, tá? Dos trabalhos que a gente fez em parceria. Vocês podem ver que nossos nomes aí se repetem. Então, a gente trouxe os exemplos dos trabalhos de judô e Gil, tá? Então, aqui alguns, os que eu coordenei, né? Depois vou mostrar os que o Leonardo coordenou. Aqui acho que é o do Leonardo, ainda não. Os próximos já vai entrar no Leonardo, que o Leonardo coordenou. Aqui o do Leonardo, tá? Então, tudo voltado a judô e Brazilian Jiu-Jitsu. Aqui, acho que agora é do professor Vitor, segue no próximo slide. Então, pessoal, a gente não tá de brincadeira aqui. É isso que eu falo para vocês. O negócio é sério. Aí, trabalho do Vitor, os trabalhos sensacionais, mais trabalhos, e falei assim, poxa, não tá bom, né, Leonardo? Vamos parar por aqui, que é isso aqui que a gente faz, é o que é a nossa vida, tá, galera? Só para falar para vocês. Trabalhando um pouquinho, né? E tá aí, tá? Fala assim, pô, pagar R$24 por mês. Esse é o nosso curso. Então, fico à disposição para perguntas. Vou fechar a minha apresentação aqui. E agradeço a vocês todos aí por terem me escutado. Obrigado.
Valeu, professor Braulio. Sensacional, sensacional. Eu partilho da tua emoção aí, esse slide final aí. Eu não tinha visto ainda, eu sei que vocês mandaram lá, mas eu não tinha visto ainda. De fato, emocionante. A gente não para, né, no dia a dia para ver as coisas que a gente acabou fazendo, né, ao longo da nossa trajetória. Mas de fato um negócio bem... Só vou chamar a atenção de um cara aqui, desculpa te cortar, senão vai passar para cima. Ô, Rafinha, ontem o Léo apresentou seu estudo aí e você estava presente, cara? Então a gente tem que interagir aí e discutir também, beleza? Eu não bebi água, cara, acho que de início eu me empolguei demais. Rafa viu depois, falar. Ah, viu depois? Ô, Rafinha. Viu depois, compartilhou, trocamos ideia. Rafinha é meu brother. Nossa, né, Rafael? Eu tive a oportunidade também. Eu vou beber um pouco de água, eu não bebi ainda, cara, que eu fiquei na empolgação aqui, de início acelerado, porque é aquilo, parece que eu vou entrar para lutar. Aí você fica instigado, né? Mas, só um instantinho, fica à vontade aí vocês para falar, ó. Até o... Vamos lá, então, vamos para as dúvidas. Braulio, hoje acho que foi um dos dias que mais deu discussão aqui no chat, né? O negócio bombou aqui, valendo mesmo, né? E vai sobrar para ti, amigo. Vai sobrar para ti, com certeza. Eu já separei a primeira aqui, que eu sei que é uma que tu adora responder. Então já vou colocar aqui. Deixa eu só mandar meu abraço também para o Rafa. Deixa eu encontrar aqui onde é que tá. Peraí, que eu já... Tem duas perguntas que são a mesma coisa. Vou ficar intercalando sobre elas, porque eu sei que tu vai gostar bastante de falar. Manda bala. Então tá aqui ela. Professor Braulio, manda ver aí. Lutador não salta. Ai, galera. É isso mesmo, professor? Eu vou procurar outra aqui para mostrar que não foi só uma pergunta, não. Tem mais. Posso fazer a pergunta para você, Lucas? O que você acha depois do que você viu hoje? Salta ou não salta? Precisa ou não precisa? Difere nível competitivo ou não difere nível competitivo? Devo ou não devo fazer? Cara, eu não tenho nem o que falar sobre isso, para ser bem reto para vocês. Salta. Salta. Pronto. Vai lá, Léo. Aproveita para fazer suas reflexões também. Vai, Léo. Você agora fala um pouquinho, Léo. Agora eu quero te escutar. Eu respondi ali, o amigo que postou acima também, que não foi o... Acabei me perdendo na mensagem aqui, quem foi? Acho que foi o Lucas. Lucas Paim. Então, Lucas, acho que é o que o professor Braulio falou. A gente tem que ver os diferentes argumentos, entendeu? A gente se baseia tanto no que a gente tem de argumento científico. Acho que cansou de ver os estudos que o Braulio apresentou, só que a gente não fica congelado neles, né? O próprio professor Braulio apresentou as limitações desses estudos. Ontem, quando eu fui falar de HIIT, eu apresentei as limitações também. Então, pelo teu comentário aqui, eu não sei muito bem como que é a discussão que rola, mas a gente colocar que lutador não luta, não salta, qual que é o argumento para isso? É por causa de lesão? A coisa mais idiota que eu poderia fazer é colocar um jogador de vôlei para saltar, porque ele, durante o treinamento dele, ele faz um número absurdo de saltos, durante o jogo, um número absurdo de saltos, você vai colocar ele para saltar ainda. Não é o gesto motor da modalidade? Ok. Mas o que é um gesto motor da modalidade? Pegar um peso inerte, jogar para cima da cabeça, igual um levantamento olímpico, é um gesto motor da modalidade? Então, acho que a gente precisa refletir aí. Eu acho que fica a provocação para ti, os dois que fizeram a pergunta. A gente apresentou os argumentos e eu concordo com a linha do professor Braulio. Os argumentos são esses. Quais são os argumentos para não colocar ele para saltar? Outra questão, Léo, que acho que eu coloquei uma sequência de fotos de atletas que estavam competindo internacionalmente, todos no ar, assim, todos com salto em projeções. Não sei se você viu, assim, uma sequência de saltos. Lá já responde. Para quem é do jiu-jitsu, se a gente for se basear em resultados, cara, tem vídeo do André Galvão, tem vídeo dos Mendes saltando, do Cobrinha. Então eu não posso me basear no que o atleta faz ou não. E se for pelo gesto motor,
o Usain Bolt, ele salta, e ele é um corredor, e aí? Vou falar que o treino não funciona? É o desfecho da aula de ontem. O resultado, às vezes, ocorre apesar do processo. A gente tem que analisar criticamente as informações, entendeu? Com certeza. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, acho que está respondido, né? Eu nem vou me arriscar. Ô Vitor, Oi. O Rafa está presente aí, ó, por resultado, o Rafa é treinador de inúmeros atletas, né? Posta nos comentários aí, Rafa, que a gente vai jogar na tela. Não? E a pergunta é obrigatório ou não? Mas a pergunta é, lutador pode saltar ou não? Você vai ter que considerar uma série de variáveis, né? Mas acredito que seja uma possibilidade. Cara, eu não ia falar nada, mas já que avançou, né? Não consegue, né? Não faz sentido limitar uma possibilidade tão rica como essa, né, cara? Pô, os saltos vêm sendo utilizados, foram muito encorajados lá desde o Verkhoshansky, né? E tem sido utilizados de modo subsequente, se mostrado eficientes, se mostram que dividem por nível competitivo e etc. Tem tudo isso. E, cara, é mais uma possibilidade, né? Se tu tem a possibilidade de trabalhar com potência, com extensão tripla, com todas as características que o salto tem de outra maneira, beleza, manda ver. Mas generalizar e classificar que um determinado grupo de lutadores, e aí eu nem vou entrar no mérito de lutador no salto, né? Porque, pô, se tu for falar de modalidade de impacto, teve uma galera perguntando aí sobre socos e chutes, né? Cara, é um negócio que é complicado, né? Então, assim, não tem por que ficar fechando as possibilidades. Quanto mais possibilidades a gente tiver, melhor, né? Então, mesmo que não fosse a melhor estratégia, o que eu acho que está entre as melhores, mas mesmo que não fosse, deixa essa estratégia lá aberta, né, num cantinho, talvez tu precise um dia, né? Por que não? Por que classificar e fechar essa estratégia, né? Então já vou voltar lá para o final do chat. Enquanto isso, eu vou botar uma pergunta aqui para o Braulio e a gente vai avançando nas nossas conversas. O Sensei Rocha, deixa eu ler aqui. Então, em relação à categoria de peso, Sensei, eu acho que isso é independente da categoria. Eu posso trabalhar com cargas próximas a um RM para os atletas. Então, eu não vejo problema quanto a isso. Tá? O que eu preciso ver é a questão não a carga, mas eu tenho que analisar o atleta, qual que é a necessidade do atleta naquele momento. Ele precisa desenvolver força, ele está faltando força, ele está carente de força. Então, é dentro desse aspecto que eu trabalharia, tá? Não focando não pensando na categoria, mas pensando na necessidade do atleta. Ele precisa daquilo nesse momento, ele precisa trabalhar agora no período de força e depois, por exemplo, trabalhar em outro período com cargas mais leves, ele precisa melhorar esse aspecto. Então é dentro disso que eu pensaria. Era isso, Vitor, se eu entendi? Eu acredito que sim. O que a gente pode pensar, né? Talvez atletas mais leves possam... a gente possa respeitar a especificidade da categoria. Então, atletas mais leves têm maior frequência de golpes. Então, depois que eu usei aquela carga inicial, essa eu não vejo por que mexer, porque como é percentual do máximo, né? Ele vai fazer lá percentual da sua carga máxima. É relativo para ele, né? É relativo para ele. Então, de modo absoluto, a carga já vai ser mais baixa, né? Aí depois, no que vai entrar para o específico, aí pode pensar, de repente, numa série um pouco mais longa de movimentos, né? Pode pensar em movimentos mais velozes, nessa tentativa de respeitar a especificidade da categoria. Mas, assim, claro que é um ponto a ser observado, mas na estrutura do que se propõe o treinamento complexo, as coisas são muito semelhantes. Teve outra pessoa que perguntou, agora me desculpa que eu não lembro quem foi, eu perdi aqui nos comentários, mas também era sobre as categorias de peso. E basicamente é isso, né? O que eu preciso entender aqui?
a categoria de peso ela pode gerar algumas diferenças, então talvez eu possa, nas mais leves, focar um pouco mais em velocidade, porque os atletas são mais rápidos, né? Então, fazer esse direcionamento. Lá quando o Braulio falou, e foi muito legal que ele apresentou aquele gráfico da potência ótima, né? A gente não precisa também trabalhar só na potência ótima, naquele pico, né? Existe uma sugestão de que a gente pode ir mais ou menos 15%, 20%. Então, se o teu atleta é mais leve, então tu pode usar esses 15% um pouco para mais leve, que vai deixar ele mais rápido, né? O atleta é mais pesado, um pouco mais lento, então joga ele 15% para cima. E aí esses ajustes podem ser feitos, né? Ô, Vitor e Braulio, nesse ponto também, que teve mais questões, falando de categoria de peso, um ponto que vai impactar o quanto que o atleta vai suportar, né? Então, um atleta pesado, talvez, com alguns exercícios, por exemplo, se você for incluir salto, vai fazer uma lógica você colocar um volume menor. Ele não vai suportar tanto volume de treino quanto um atleta mais leve. E nesse sentido, Vitor, depois jogo uma pergunta que perdeu aqui, que foram várias. Foi uma moça que perguntou a duração da sessão. Então, deixa depois para o Braulio. Essa aqui é interessante, Braulio. Mas quanto tempo que vai durar essa sessão? Tem algum jeito de você monitorar isso? Qual é que é? Enquanto ele responde essa que está aqui no card, sobre o uso de elásticos, eu vou procurar essa da sessão, eu também vi. Talvez eu possa falar, Ayrton, eu não gosto muito de trabalho com elástico, tá? Eu sou mais voltado ali para old school, não gosto muito. Dependendo da fase, eu posso até usar, mas eu prefiro usar barra, eu prefiro usar implementos que você pode arremessar. Eu acho que por vezes o elástico acaba te limitando em relação à tensão, a relação, por exemplo, tensão inicial e tensão final. Então, eu não sou muito adepto, depende da situação. Eu sou adepto se eu preciso, por exemplo, treinar sozinho, tá? Se eu preciso fazer o T-Comes em alta intensidade, eu preciso de uma sobrecarga. Então, nesse sentido, eu gosto de utilizar elásticos. Mas quando eu estou trabalhando força e potência, eu não gosto de trabalhar com elásticos, tá? Essa é uma relação minha, tá? Tem técnicos que gostam, tem preparadores físicos que gostam. Nem sei qual que é a vertente do Vitor e do professor Leonardo nisso. Estou falando o que eu penso, a gente pode discordar aqui, a gente está aqui para isso também. Tenho o maior prazer de ter discordância com eles, para a gente ficar aqui também. Tempo ideal de treino, então, entrando no tempo ideal de treino, eu tenho que analisar qual que é o objetivo central. Se eu quero trabalhar uma relação de fadiga, como eu tinha comentado na aula anteriormente, eu posso até, eu quero trabalhar potência numa situação de fadiga. Minha sessão de treino ela pode ser um pouquinho mais longa. Eu quero trabalhar um desempenho ótimo do meu atleta, eu vou trabalhar com uma sessão um pouquinho mais curta, tá? Então, é o que eu faria, tá? Então, tempo ideal vai depender de atleta para atleta, de modalidade para modalidade, da necessidade do atleta. Mas quando eu quero trabalhar nesse sentido que eu falei para você, vamos supor, vou fazer 6 lutas. Eu não consigo chegar à terceira luta, eu estou muito fadigado, eu preciso gerar potência, eu tenho que gerar potência numa condição que eu já talvez nem tenha resistência, então eu posso estimular isso de forma maior, mas eu não coloco um tempo pré-determinado, fechado, assim. Eu não gosto de usar isso. Existem evidências que falam que treinamento ótimo, tempo ótimo, treinamento de potência vai girar entre 35 a 45 minutos. Então isso depende, tá? Então não tem uma regra fechada para isso. Eu tenho que analisar meu atleta. Poxa, começou a cair o rendimento dele, eu não gostaria que caísse o rendimento dele. Vou parar a minha sessão. Mas o objetivo é que caia o rendimento mesmo. Poxa, então chegou num ponto ótimo da minha sessão. Poxa, mas ele está caindo o rendimento e está perdendo muito a qualidade de execução da técnica. Parei meu treino. Tá? Então eu tenho que analisar uma série de fatores. Eu não quero colocar tempo fechado para vocês, porque tempo fechado é meio que uma receita de bolo. Tá? E isso pode ser diferente de atleta para atleta.
tá? E da necessidade do atleta. Show de bola. Fala aí, Vitor, se quiser ficar à vontade aí do que eu falei dos elásticos. Não, concordo, eu ia falar exatamente isso, que a própria sessão vai te dando os indicadores, né? Eu só tem que ter bem claro, essa sessão é de quê? É para desenvolver potência, então tu não pode promover perda de potência durante ela, né? Ah, não, eu quero desenvolver resistência de potência, que eu acho que se encaixa com essa pergunta do André, né? Aí, provavelmente, eu deva fazer em situações de fadiga, eu deva ser levado a níveis maiores, né, de desafio, né? E aí são coisas que a duração da sessão, então, vai ser afetada por esses modelos. Mas manda aí essa resposta. Não, eu quero saber de você agora. Eu vou fazer uma pergunta para você também. Eu quero saber você do quem? elástico. O Léo? Vocês Vocês dois, pode falar. Lá vem, vamos ver. Não, a do elástico, é elástico, a situação do elástico. Do elástico. É. O Léo vai responder primeiro. O Léo está muito quieto. Vai lá. Eu acho que é aquela questão, eu acho que é uma possibilidade também. Existem alguns estudos que mostram resultado, não lembro de estudos com o mais jiu-jitsu. Mais com striking. Mais isso que eu ia falar. Com o judô e jiu-jitsu eu não me agrada muito, mas se o treinador consegue colocar em algumas situações, talvez, Braulio, quando você entra num período alguns exercícios com estímulos mais genéricos, talvez dê para ter alternativas melhores. Mas eu não gosto muito do elástico, não. Mas aqui não é uma questão de que não tem comprovação científica. Aí sim, cabeça. Aí gosto pessoal. Mas assim, Léo, cabeça. De fato, a gente tem poucas informações sobre isso, né, específicas, científicas ainda sobre isso. Fica aí até um encorajamento para que a gente passe a estudar essas coisas. Mas, do ponto de vista lógico, eu concordo com vocês, porque no striking, o que acontece? O teu pico de potência importante é quando tu já meteu a mão na cara do colega, né? Então, é lá no final do movimento. Pessoal, só desculpa te cortar, Vitor, mas striking, pessoal, é boxe, taekwondo, karatê, tá? É percussão, tá? Então, isso é modalidade de striking. Aí me parece fazer sentido, porque a característica do elástico é essa, né? No início do movimento, ele tem pouca resistência. Ele vai te dar resistência lá no final do movimento. Mas se eu tiver que projetar alguém puxando e levando, é justamente o padrão inverso, né? Eu tenho uma carga alta lá no início do movimento e, teoricamente, se a minha técnica foi bem executada, no final do movimento é só seguir levando, né? É só jogar o oponente. Então, fica do ponto de vista da dinâmica dos movimentos, são poucos movimentos que teriam uma aplicação mais direta, né, nas modalidades de agarre. O Vitor, nesse ponto, a gente teria a opção de colocar o elástico a favor do movimento, né? Que é uma opção válida para quem é do strike, só que bem pro strike, né? Para judô e jiu-jitsu, quase impossível de fazer isso. E dentro da perspectiva que o amigo aqui, Ricardo Henrique de Oliveira, o vulgo cabeça, treinador de vários atletas de ponta aí, e que já amassou muito minha cara nos tatames, a gente tem que assumir, né? Assim como na palestra de ontem a gente começou brincando, né? Eu preciso assumir que trocação em pé eu já cai muito pro Braulio, ele não é muito delicado, não. Na perspectiva de alguns trabalhos preventivos ou profiláticos, eu gosto, cabeça. Eu acho que não é uma coisa para você ficar toda sessão, toda hora trabalhando, mas pelo menos dentro de uma sessãozinha na semana, dependendo do período, um pós-competição, um bloco um pouco maior, eu particularmente me agrado alguns trabalhos com elástico. Show! Deixa eu ver aqui o que mais que tinha de pergunta. Paraná. Ô, Vitor. Pode falar. Deixa eu ler uma do Ricardo aqui. Ricardo Henrique? Ele perguntando ali a própria. Braulio, o ajuste tem que ser feito segundo a necessidade do atleta para o evento? Exemplo, o Sodré, que é o Alex, peso pluma, tá mais no pluma, né, cabeça? Muito forte, mas deve ir na resistência. Então, o ajuste tem que ser em cima disso, Braulio? Então, agora eu tô
em parceria com o Cabeça, né? A gente já começou a trabalhar com o Sodré para a Copa Pódio. E o que acontece, né? A gente tem alguns ajustes específicos para fazer, mas eu pensaria na competição, né? Ele vai ter essa competição só. Essa competição ela tem regra específica, porque ela é televisionada, é isso, né? Tá certinho. Deu um trava-língua aqui, mas acho que é isso. Então, ela tem regras específicas, não salvo engano, são 6 ou 7 minutos. Então, ele, como faixa preta, lutaria 10, né? Se fosse alguma competição da CBJJ, enfim. Então, diante disso, a gente trabalha com a regra, né? Da competição. Então, é isso que a gente vai fazer. Ajustar, basicamente, pensando na especificidade dessa competição, na regra dessa competição. Então, né, diante da necessidade do atleta, a gente vai fazer os ajustes também que nós, né, obtivemos via avaliação. Tá? Perfeito, é isso daí mesmo, Cabeça. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei, Rafinha, que você é muito adepto à periodização, em bloco, né? Eu sei. A gente já trocou bastante ideia. A Fia era brother lá do grupo de estudos, né? Saía treinar Gil junto. Treinava lá com o Eugênio também. Fui nos cursos do Rafinha também, me convidou. Braulio, eu acho que essa pergunta aqui é mais pro Léo, mas vou jogar ela aqui, beleza? Vai lá, Léo. O André ali, nosso bad boy, foi uma discussão que teve algumas mensagens antes, ele falando, por exemplo, o atleta que entra no absoluto para conseguir levar o braço do adversário no armlock, né? Entra muita questão técnica, né, o André? Alguns ajustes ali, a gente precisa ver como o atleta qual o ajuste técnico ele se enquadra melhor, né? Tem diferentes possibilidades, mas a força vai fazer uma bela diferente. O hip thrust pode ajudar sim no momento da finalização da técnica, mas de uma forma geral a gente precisa pensar na força máxima para as diferentes cadeias musculares, né? No jiu-jitsu a gente sabe que isso é um fator diferencial dos atletas, então se o nível de força estiver baixo, complicou. E aí quando a gente pensa no absoluto, né, vai fazer uma diferença maior ainda. Então eu não pensaria apenas em um exercício para resolver um problema, entendeu? Pensaria na força máxima para os diferentes segmentos musculares, mas pensando exatamente no modelo pode ajudar sim. Muito bem, pessoal. Então, acho que era isso, né? Eu vou passando aqui... Valeu, Cabeça. Tamo junto aí. Eu vou passando aqui alguns agradecimentos enquanto a gente vai... Poxa, que chato, triste. Vamos começar a se despedir, né? Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, é isso? É esse o ditado, né? Mas fica aí o nosso agradecimento a todos vocês que se mantiveram ativos nesses 3 dias. Eu, de coração, espero que a gente tenha entregado, e eu tenho certeza que a gente se dedicou bastante para isso. Eu falo porque eu conheço esses dois amigos e eu tenho certeza que a gente se dedicou bastante para montar essas aulas e tentar aqui responder as dúvidas e atender vocês da melhor maneira possível. Mas vamos lá, vamos fazer uma rodada de despedida. Enquanto isso, eu vou colando aqui os agradecimentos do pessoal e eu já adianto o meu agradecimento aí para todos vocês. Quem vai? Posso então, Léo? Bora lá. Gostaria de agradecer a todos que participaram aí dos 3 dias, ou de um dia, de dias alternados, ou que assistiram até depois e vão assistir, né, ainda as próximas aulas depois. Então, meu agradecimento a vocês aí, pessoal, aos meus colegas aí, meus amigos aí do Paraná, de São Paulo, enfim, de outros estados aí que a gente se conhece, ou de competições, ou de congressos, ou virtualmente. Então, meu agradecimento. E também para o pessoal aí de fora, né, chilenos, mexicanos, venezuelanos, portugueses, enfim, angolanos. Meu muito obrigado
pela confiança aí no nosso trabalho, agradeço vocês, a gente está à disposição. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, se surgirem dúvidas, é só entrar em contato com a gente aí, que na medida do possível nós vamos responder, tentar sanar essas dúvidas, beleza? E meu agradecimento aos meus parceiros aí também, por esses 3 dias aí intensos aí de aula. Obrigado. Fala, pessoal. Gostaria de agradecer esses 2 monstros aqui, o Braulio e o Vitor, por essa troca de ideias. O Rafa ali, eles falam uma frase que eu gosto bastante. Quando a maré sobe, todo mundo sobe junto, né? Então, essa troca de informações, a gente passa um pouco que a gente sabe, mas a gente aprende muito com vocês. Eu aprendo muito com esses 2 também. E a gente agradece a participação de todos. Então, teve uma galera que já tinha informado que não estaria conseguindo participar online. A gente vai fazer um esforço aqui para deixar até domingo, né, Vitor? Até domingo à noite liberado pelo acesso. Alguns que já tentaram assistir depois viu. Porque tem gente que está virando a madrugada, fuso horário, Austrália, tem o Antônio ali que está de Portugal. Aí às vezes perde algum ponto. O Marcão mandou recado, falou, pô, cara, eu dou aula e a gente entende que tem muita gente assim. Andrei, amigo lá de Laguna, com aluno novo. Então a gente vai tentar deixar até domingo aberto. A gente vai deixar a lista também no formulário na descrição do vídeo. Preencham lá, preenchendo uma vez. Passando alguns dias a gente termina de gerar os certificados e enviamos para todos. E fica o convite aqui para a nossa mentoria. Então, para quem conseguiu acompanhar um dia ou os 3 dias e gostou do conteúdo, indica para algum amigo, indica para um preparador. E outra, a gente sabe a dificuldade que os professores estão tendo nesse momento, né? Preparação física, lockdown. É um belo momento aí para quem é atleta presentear. O professor falou, professor, fiz um curso, o que você acha de fazer? Porque às vezes a gente critica, né, que nosso treinador, o coitado, não é específico das lutas, está lá dando uma mão para a gente. É uma forma de a gente retribuir a atenção que a gente tem. Então, obrigado de coração. Durante a pandemia, a gente começou a fazer alguns eventos online, né? Fizemos 2 mentorias. Essa é a 3ª. Passando a pandemia, a gente deve fazer talvez uma por ano. Vamos ver a possibilidade, mas a ideia era a gente se manter ativo. O que a gente ama de paixão é falar de lutas. E é diferente a gente falar de lutas na graduação e quando a gente fala para o público que realmente ama isso como vocês, né? E essa brincadeira nossa aqui, a gente teve um alcance que a gente nem imaginava. Batemos todos os continentes, um número gigante de pessoas entrando em contato. E já fica aqui também o pedido de desculpas que quando a gente não consegue responder, né? Porque às vezes são muitos e-mails, marcações no Instagram. Pelo menos eu dou um coraçãozinho, só que nem sempre dá para a gente conversar com calma durante esse período aqui, que a gente passou uma boa parte do tempo aqui na organização. Então, obrigado de coração. Até a próxima. E espero vocês na mentoria. Então é isso. Deixa agora eu dar os meus agradecimentos aqui, pessoal. Cara, sensacional. Essa experiência foi perfeita, é show de bola. A gente se mantém ativo, a gente consegue conversar, trocar ideia. Como eu falei, estamos todos entre amigos e, pelo visto, pelos comentários de vocês aqui, acabamos... eu estou revendo aqui amigos, né? Um grande abraço para o Murrinha aí, estou revendo amigos que eu não vejo há muito tempo e também estou ganhando amigos novos pelo que a gente está conversando aqui. São pessoas que vão estar na mentoria, pessoas que vão estar no próximo evento, pessoas que vão trocar ideia no Instagram, pessoas que vão discordar da gente. Eu espero que isso aconteça. A gente precisa dessa troca, dessa energia, desse vai e vem para poder crescer, né? Então, eu quero agradecer muito a todos que estiveram aqui conosco nesse momento e eu espero que a gente tenha mais momentos assim mais para frente, né? E eu quero agradecer aqui, eu não fiz isso no offline, vou fazer agora aqui no ao vivo. Eu quero agradecer ao Braulio e ao Léo, porque eu andei aí um período um pouco afastado das modalidades de combate, do ponto de vista dos estudos e tal, e eles acabaram, a mentoria, a primeira mentoria que eu participei, acabou me arrastando de volta, e aí essa chama reacendeu aqui. Agora eu estou bem feliz onde eu gosto de estar, o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de fazer, e eu espero que eu tenha boas contribuições aí para todo mundo.
E eu acho que o mais legal é que a gente está aqui para jogar de peito aberto, né? Sem o pensamento científico, né? É o que eu acredito hoje, não necessariamente está certo e pode mudar amanhã, pode ser diferente. E eu acho que a gente precisa valorizar bastante a experiência de quem está aí na estrada há muito tempo, respeitar os mestres, ouvir os mestres, as suas experiências, os seus ensinamentos, na tentativa que está todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Que aumentar aí o desempenho competitivo e o melhor, se divertir, né? Quem sabe a gente não volta para os tatames aí, hein, Braulio e Léo, nos próximos capítulos, hein? Seria ótimo. Todo ano eu prometo que vou competir de novo. Vamos ver se a gente vai para essa abordagem. É isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu, boa noite. Dê uma olhada lá na mentoria. Gente. Indiquem para as pessoas e a gente está aí, então, à disposição de vocês. Um grande abraço, uma boa noite a todos e a gente se fala dia 24. Valeu! Os